A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 9, que vai nos dizer assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o Deus que vocaciona é o Deus que também traz para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Quando nós vimos a vocação de Jeremias, o chamado de Deus para a vida dele, nós observamos que Deus o capacitou para que ele pudesse viver o projeto de Deus na história dele. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã: o Deus que capacitou a Jeremias é o Deus que ele capacita. O Deus que chamou a Jeremias, mas entendeu que Jeremias tinha uma limitação e precisava do toque do Senhor, é o Deus que entende suas limitações. É o Deus que sabe do que você precisa para você viver os propósitos de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos de Deus uma direção, uma palavra, um desígnio. Mas olhamos para a nossa própria história e pensamos o quê? Eu sou incapaz. Não tem a probabilidade de Deus me usar. Por quê? Porque olhamos para aquilo que é humano. Hoje Deus olha para você através dessa palavra e diz: meu filho, Rayakandarasto, minha filha, não fique olhando para aquilo que é humano. Não fique olhando para a sua incapacidade. Não fique olhando para aquilo que te cerca como se eu estivesse preso ou que te cerca para fazer acontecer um milagre na sua vida. Para que eu te use como instrumento, para que eu possa cumprir a minha palavra na sua história. Eu não estou preso, ligado às circunstâncias, mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando eu te escolho, eu te capacito e faço o meu propósito acontecer na sua vida. Declare comigo: o meu Deus é quem traz a capacitação para mim. E é isso que eu preciso entender. O meu Deus é quem traz a capacitação para mim e é isso que eu preciso entender. Quando você olha aqui para a história de Jeremias, você observa que Jeremias se sentiu incapaz. Apesar de ter sido um grande profeta, um grande homem na presença do Senhor, primeiramente, segundo a vocação de Deus para a vida dele, ele começou a olhar para a humanidade dele. E tem momentos que Deus nos vocaciona, Deus nos chama, Deus nos entrega propósito, responsabilidades, que nós vamos olhar para nós mesmos. E nós vamos dizer: Senhor, eu sou incapaz, Senhor, escolhe outro, escolhe outra. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer que como ele não abriu mão de Jeremias, ele não abre mão de você. Xarabacandarasto. Ele escolheu, foi você, e ele vai te capacitar para que você viva os propósitos dele. Declare comigo: Deus que chama é o Deus que capacita e ele não abre mão de mim. O Deus que chama é o Deus que capacita e ele não abre mão de mim. Tá pensando o quê, irmãos? Que Deus erra endereço? Raiasto, candaraia. Tá pensando o quê? Que Deus, ele fala algo na nossa história, ele não sabe da nossa limitação e ele não sabe da incapacidade, das improbabilidades, das portas fechadas que há na nossa vida? Ele sabe. Ele sabe quem nós somos, ele sabe das nossas falhas, ele sabe muito bem, irmãos, do que há no nosso caminho para que o propósito dele não aconteça, mas em momento nenhum ele conta com as circunstâncias, mas ele vela sobre a palavra dele para cumprir, porque ele não está condicionado às circunstâncias, ele não está condicionado às tuas limitações, ele não está condicionado àquilo que você tem vivido, a porta fechada, a enfermidade, ao problema financeiro, ao problema na saúde, a libertação que você precisa. O Senhor, ele vela sobre a palavra dele para cumprir, não segundo a direção que você anda, porque Deus não escolhe pessoas que são capacitadas humanamente falando. Deus trouxe pessoas aqui que ele tem um plano, como ele tinha com Jeremias, e ele diz: eu não vou escolher outro, eu não vou escolher outra, e eu não abro mão de você, Deus está falando diretamente aqui com pessoas, como resposta nessa palavra. Declare comigo: o meu Deus está falando comigo e é resposta. O meu Deus está falando comigo e é resposta, e você sabe que é resposta. Não adianta você dizer: parece que Deus errou o endereço. E Deus está dizendo: eu nunca erro, eu nunca falho, eu nunca tardo, mas eu começo a agir no momento certo, e eu estou agindo no momento certo, e a pessoa certa que eu escolhi foi você. Mas, Senhor, há muitas limitações na minha vida, e Deus está dizendo: eu sei quem você é, antes mesmo de você existir, eu já te conhecia. Quando Jeremias aponta que nele há imperfeições, Deus deixa claro: eu não abro mão de você. Quando o Senhor chama
a Jeremias, quando ele vocaciona ele, você observa aqui no versículo 4. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Você vai observar aqui, irmãos, que Deus deixa bem claro, antes de Jeremias dizer qualquer coisa, Deus deixa bem claro, eu te conheço, Jeremias. Eu sei das suas limitações, mas eu te escolhi. Antes da gente apontar para Deus, irmãos, quais são as nossas imperfeições, Deus deixa claro, eu já sei quem você é. Eu já sabia o que você iria se tornar. Eu já sabia como você ia falhar. Eu já sabia quais seriam as suas limitações, mas eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Ou seja, Jeremias, eu não abro mão de você, porque antes de você nascer, eu já lhe entreguei um chamado. Mesmo com as suas limitações e imperfeições, eu te conheço e eu não abro mão de você e eu te escolhi. Jeremias era escolha de quem, irmãos? De Deus. E eu estou conversando com pessoas que são escolha de Deus. Declare comigo, eu sou escolha de Deus. Eu sou escolha de Deus. Deus deixou bem claro, sei quais são suas limitações. O Jeremias, sei quem você é. E antes de você nascer, antes de você ser formado, eu já lhe conhecia. E Jeremias, que é, irmãos, como nós seres humanos, né? Ele olhou para o momento, ele olhou para as suas fragilidades. Versículo 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança, ou seja, eu sei das minhas limitações, Senhor. E o teu chamado é muito grande. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora, que estão respondendo exatamente como Jeremias respondeu aqui ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem comigo é lindo, é maravilhoso, mas é muito grande. Tem pessoas que deixam bem claro, eu sei que eu sou imperfeito. Eu sei que eu sou imperfeita, Senhor. Senhor, não tem a possibilidade de eu ser um pregador. Não tem a possibilidade de eu ser um pastor. Não tem a possibilidade, Senhor, de eu cuidar deste departamento. Não tem a possibilidade, Senhor, de eu te servir em espírito e em verdade. Porque eu sei das minhas limitações. E o Senhor olha para você hoje através dessa palavra e diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu, o Senhor, te conheci. Ou seja, eu te conheço melhor do que você mesmo. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que é tão grande que ele me conhece mais do que eu me conheço. Eu sirvo a um Deus que é tão grande que ele me conhece mais do que eu me conheço. Você nem se conhece, meu irmão e minha irmã, mas o Senhor te conhece. O Senhor te conhece melhor do que você mesmo, do que você mesma. E ele te chamou para viver o propósito dele. Ele te chamou para viver os desígnios dele. O Senhor não procura pessoas que, humanamente falando, se sentem capazes, mas ele capacita quem ele chama, ele fortalece, ele ajuda, ele anima, ele sustenta. E ele deixa bem claro, quando eu chamo, eu garanto, quando eu ordeno, eu faço os meus propósitos acontecerem. Quando Jeremias diz ao Senhor que ele não passa de uma criança, que ele não sabia falar, ou seja, que humanamente falando era impossível ele viver aquele projeto, aquele propósito, o Senhor responde a ele da mesma forma que o Senhor está lhe respondendo hoje. Porque a partir do momento que você diz assim, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu sou limitado, eu sou limitada, Deus ele traz resposta para você pela misericórdia, como ele trouxe para Jeremias, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Ou seja, não diga que você é incapaz, porque tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. Porque o Deus, irmãos, que mandou, o Deus que ordenou Jeremias, era o Deus que o capacitaria, porque o Senhor conhecia ele, o Senhor o havia consagrado. O Senhor o havia constituído. Então, quando Deus constitui, quando Deus consagra, quando Deus designa, quando Deus conhece a nossa vida, não tem como a gente fugir do propósito dele. E hoje Deus diz para você, não tem como, minha filha, você fugir. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não tem como, meu filho, você fugir, porque eu te conheço e eu não abro mão de você. Quantos e quantas aqui disseram, Deus, escolhe outra pessoa, tem gente melhor que eu. Tem gente mais capacitada do que eu, tem gente mais experiente do que eu, tem gente mais velho que eu, tem gente que tem mais faculdade do que eu, tem gente que tem mais estudo do que eu, e Deus está olhando para você e dizendo, é você. É você, Jeremias, é você, Jeremias, é você, Jeremias, é você, Jeremias, eu não abro mão de sua vida, é você. Declare comigo, meu Deus não abre mão de mim, sou eu a quem ele escolheu. O meu Deus não abre mão de mim,
sou eu a quem ele escolheu. Ele escolheu você. A missão é difícil, irmã. Desde quando Deus entrega coisa fácil pra gente? Não entrega não, irmãos. É difícil mesmo, é árduo. Às vezes nós vamos olhar para a nossa limitação e vamos nos sentir incapazes. E tudo isso é para quê, irmã? Para que a gente entenda que nada é para nossa glória. Para que a gente entenda que é Ele quem nos capacita, que é Ele quem nos ajuda, que é Ele quem nos sustenta. E se nós chegamos a lugares, a patamares, se estamos vivendo alguns propósitos, não é por causa de nós mesmos. Por quê? Porque a gente não tem nada se do céu não nos for dado. A capacitação de Jeremias não vinha dele próprio. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus, Ele te escolheu e a sua capacitação não vem de você. Não é você mesma, não é você mesmo quem se capacita, mas é o nosso Deus que não abre mão de você, quem está lhe capacitando, quem está abrindo a porta na sua vida, quem está designando novos propósitos, novos projetos para que aconteçam na sua história segundo a vontade dele. Deus deixou bem claro: o que eu te mandar fazer, você vai fazer. O que eu te mandar falar, você vai falar, mesmo que você ache que você é incapaz. Quem manda sou eu. Deus deixou aqui bem claro. E hoje Deus diz para você: não é você quem manda é o seu Criador. Irmãos, nós somos a criatura e o Senhor é nosso Criador. Ou seja, quem manda é Ele. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Quem manda é Ele. Declare comigo: quem manda é o meu Deus, eu só obedeço. Quem manda é o meu Deus, eu só obedeço. Então não tem por que você ficar ansiosa. Não tem por que você ficar ansioso com aquilo que Deus já designou para a sua vida. Por quê? Irmã, eu me sinto incapaz. Irmã, eu acho que eu não vou conseguir. Então você não está crendo que o nosso Deus, Ele mesmo capacita quem Ele chama. Ele manda, Ele ordena, conhecendo suas limitações e fazendo segundo a vontade dEle, para que você entenda que não é sobre você, mas é sobre Ele. É para que o nome dele seja glorificado. É para que ele possa mostrar para você e para todos os que te cercam que os propósitos, os desígnios, os planos dele não podem ser frustrados e nem impedidos e independem daquilo que o ser humano pode fazer, porque Deus não depende de mim e de você. Então os planos de Deus independem de nós. Deus em momento nenhum é dependente de mim e de você. Mas Ele cuida dos propósitos dele, nos mínimos detalhes. Se Ele cuida dos propósitos dele, automaticamente, sabe o que acontece? Ele vai nos capacitar para que possamos viver o que Ele tem para a nossa vida. O Deus que manda é o Deus que garante. O Deus que ordena é o Deus que faz acontecer. Mas, irmã, eu me acho incapaz. Irmã, eu acho que eu não vou conseguir. Já tentei fugir do propósito de Deus. E Deus diz para você: não adianta. Não adianta porque Ele lhe chamou, não adianta porque Ele tem um propósito na sua vida, não adianta porque Ele não abre mão de você. E os planos dele não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. Declare comigo: os planos de Deus não podem ser frustrados e nem impedidos na minha vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados nem impedidos na minha vida. Foi o próprio Deus, irmãos, quem tocou os lábios de Jeremias. Foi o próprio Deus quem o capacitou, foi o próprio Deus, irmãos, que o livrou. Então, quando Deus ele manda, Ele se responsabiliza pelos detalhes. Declare comigo: Deus se responsabiliza por aquilo que Ele me ordena a fazer nos detalhes. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele me ordena a fazer nos detalhes, mesmo que você se ache incapaz. Deus, Ele se responsabiliza por você. Ele vai trazer livramento, Ele vai trazer provisão, Ele vai colocar no seu caminho o que você precisar para que o propósito dele aconteça. Só lembre de uma coisa: você é um instrumento. Não é você quem faz o propósito se cumprir, mas é Deus. Tem muita gente, irmãos, carregando fardos pesadíssimos. Por quê, irmã? Porque está tentando cumprir o que é missão de Deus fazer. E o que é para Deus fazer, irmãos, nós não fazemos. Quem faz o cumprimento da palavra acontecer na minha e na sua vida não somos nós, mas é Deus. Quem traz para a nossa vida a capacitação é Deus. Quem abre a porta é Deus. O que nós temos que fazer é o quê? Nos posicionarmos. Mas tem muita gente, irmãos, que está querendo se posicionar, abrir a porta, se posicionar e fazer o que Deus tem que fazer, se posicionar e fazer o milagre acontecer. E não é você que faz milagre acontecer, é por isso que você fica frustrado. Tem muita gente que acha que é porque ele é perfeito, porque ela é perfeita, que é a escolha de Deus, mas não é assim. Nós não somos perfeitos. Jeremias entendia: eu não sou perfeito. Não é porque eu sou bom. Deixa eu expressar aqui logo as minhas limitações. Eu não passo de uma criança e eu não sei falar.
Ou seja, Senhor, eu sou limitado. Hoje você pode até estar olhando para o seu cenário e dizendo: Senhor, eu sou limitado, eu sou limitada. Mas Deus está dizendo: olhe para o Deus que Ele chamou e não para as suas limitações. Porque se você ficar olhando para as suas limitações, você nunca vai ver os propósitos de Deus, porque você sempre vai se sentir incapaz. Porque você sempre vai estar diante da grandeza do que Deus tem para sua vida, sentindo que você não tem a capacidade para viver o que Deus direcionou para você. Por quê? Porque você vai olhar para a sua humanidade. Quando nós olhamos para a nossa humanidade, entendemos: eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas quando olhamos para o Deus que nós servimos, nós lembramos: Ele capacita, Ele abre a porta. Quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele ordena, Ele faz o que precisa ser feito para que o propósito aconteça. Só preciso confiar. Era isso que Jeremias precisava fazer, confiar. E é isso que você, meu irmão e minha irmã, precisa fazer, é só confiar. Porque Deus, Ele vai lhe capacitar, Ele vai te livrar e Ele vai trazer para a sua vida o que você precisa, para que você possa viver os projetos dele na sua história. Se foi Deus quem designou, fica tranquila. Se foi Deus quem designou, fica tranquilo, porque os planos dele não podem ser frustrados e eles acontecem segundo a direção, segundo a ordem, segundo o que Deus designou para a nossa vida. Declare comigo: os planos de Deus não podem ser frustrados, acontecem segundo a direção dele. Os planos de Deus não podem ser frustrados, acontecem segundo a direção dele. Deus vocacionou a Jeremias, Jeremias não pôde fugir, porque antes de Jeremias ser formado, Deus já o havia escolhido. Você não pode fugir, porque Deus já te escolheu antes mesmo de você ser formado. Não adianta tentar fugir. O que você tem que fazer é deixar Deus trabalhar, é deixar Deus te capacitar, porque é o Deus que manda, é o Deus que garante todas as coisas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que a tua direção, meu Deus amado, é a melhor para a nossa história. O Deus que chama, o Deus que ordena, o Deus que manda, o Deus que vocaciona, é o Deus que garante. Da mesma forma que o Senhor garantiu na história de Jeremias, eu vejo o Senhor garantindo na história do teu filho, na história da tua filha, dizendo: eu sou Deus que te capacita, eu sou Deus que te fortaleço, eu sou Deus que estou na tua frente, e eu, Senhor, te farei viver os meus propósitos. Obrigada, Raia Kaide Rasturibi Andaraia, Senhor. Obrigada, Pai, por nos fazer vivermos os teus propósitos. Mesmo que a gente pense que nós somos incapazes, Senhor, o Senhor é quem nos chama, quem nos capacita. É o Senhor, meu Deus amado, quem faz o propósito acontecer. Jeremias só precisava confiar e se posicionar. É isso que o teu filho, a tua filha precisa fazer, é só confiar, é só se posicionar, porque o restante é o Senhor quem faz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não abre mão de nós como o Senhor não abriu mão de Jeremias, Senhor. Obrigada porque a capacitação não vem dos homens, mas vem do Senhor para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida e a história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Assim como Deus não abriu mão de Jeremias, hoje ele diz para você: eu não abro mão de você. Os meus planos, os meus propósitos, os meus projetos são maiores do que os seus. O que você pensa que humanamente falando você não tem a capacitação para viver, mas isso é um projeto de Deus para sua vida, não se preocupe, porque Deus vai te capacitar. Deus não trabalha com aquilo que é provável. Deus trabalha com a palavra dele. Ele deixa bem claro que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Você vai ver aqui em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, da mesma forma que o Senhor falou com Jeremias, que tudo que ele falou, ele ia fazer acontecer, assim ele fala contigo. O que eu falei, o que eu designei para sua vida, eu mesmo, o Senhor diz, o Senhor dos exércitos, faço acontecer na sua história. Não se preocupe, porque a capacitação não vem de você, mas vem do nosso Deus, que te conhece, que te escolheu e que te constituiu. Não diga que você não consegue, que você não vai, que você não pode, porque o nosso Deus que te chama é o Deus que manda, ordena e traz a garantia. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.